Olá, tudo bem? É um grande prazer estar podendo ter essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre um assunto que é muito importante para o desenvolvimento das atividades profissionais de um profissional de podologia, que são as questões que envolvem a instalação e funcionamento de um serviço de podologia dentro das normas de vigilância sanitária. Então nós vamos conversar a respeito disso nessa palestra e eu espero que ao final dela vocês tenham tido informações que vão ser úteis para vocês e desde já a gente se coloca à disposição de vocês para qualquer esclarecimento de dúvidas, tá bom? Boa aula para vocês. Bem, o meu nome é Rui Damenheim, eu sou cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, especialista em saúde pública, também especialista em vigilância sanitária, professor da disciplina de normas sanitárias do MBA de Administração de Serviços de Saúde da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, diretor junto ao Centro de Vigilância Sanitária de 96 a 2001, diretor da Vigilância Sanitária da Capital de 2001 a 2003, diretor-presidente do Embravisa, Instituto Brasileiro de Auditoria e Vigilância Sanitária, coordenador do Grupo de Auditoria Sanitária do IANSP, do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, e coordenador técnico do Podoprof. Como vocês podem ver, eu tenho já uns bons anos aí de experiência nessa área e a gente quer compartilhar com vocês esse conhecimento para que vocês tenham boas orientações e que tenham realmente condições de fazer a adequação correta do local que vocês trabalham. O Embravisa, o Instituto Brasileiro de Auditoria e Vigilância Sanitária, é uma entidade que se destina a desenvolver atividades para adequação dos produtos e serviços sob regime de vigilância sanitária através de uma metodologia própria, fazendo consultoria personalizada, auditoria e treinamento sobre temas que envolvem a área regulatória. Especificamente para a área de podologia, a partir de 2013, o Embravisa desenvolveu o Podoprof, que é o Programa de Valorização da Podologia Profissional, um programa voltado a dar apoio aos profissionais de podologia, uma vez que nós notamos que existia muita desinformação a respeito dessas exigências sanitárias e que muitas pessoas acabavam fazendo procedimentos errados frente à legislação sanitária, muito por conta da falta de orientação, da falta de informação correta sobre o tema. Aqui tem algumas empresas da área de podologia que foram certificadas pelo Embravisa, já se utilizaram dos serviços do Embravisa para sua regularização. Então essas empresas que aparecem aqui são empresas que estão regulares frente à legislação sanitária, empresas sérias e que vocês devem dar preferência porque são realmente pessoas empresários, né, que se preocupam em ter uma boa condição aí de sanitária e uma regularidade, o que é muito importante, né? Infelizmente a gente vê aí pelas redes sociais, por exemplo, que tem muito fabricante aí que anuncia produtos que não estão regulamentados, que não estão registrados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e nós vamos ver para frente aqui nessa apresentação que isso tem implicações sérias para o profissional. Então, deem sempre preferência a adquirir produtos de empresas que estejam realmente regularizadas. Bom, o processo de regularização de um serviço de podologia frente aos órgãos de vigilância sanitária é um processo que começa geralmente com uma parte mais burocrática, né? Você tem que buscar junto ao órgão de vigilância sanitária ao qual o seu estabelecimento está vinculado, por uma questão de localização geográfica, né? Você procura o órgão e pega, geralmente esses órgãos todos têm um requerimento, né, para se fazer o pedido de licença sanitária. Então você preenche, tem aqui esse exemplo aqui que está aparecendo, é daqui da Prefeitura de São Paulo, né, aonde você vai fazer todo um pedido, né, de licença sanitária. Vai ter que anexar alguns documentos junto, principalmente o seu diploma de formação de técnico em podologia, lembrando que a legislação exige, né, que o diploma de podologia seja expedido, né, por uma escola reconhecida pelo MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, e tem uma carga mínima de 1.200 horas, tá? Junto com o diploma, você vai ter que anexar alguns documentos pessoais, né, como principalmente o seu RG, o seu CPF,
E também um comprovante de endereço que em muitas localidades se pede o quê? Se pede uma conta d'água, né? Porque a conta d'água comprova que o estabelecimento utiliza a rede de abastecimento público, né? Então, tanto para a água, bem como para o esgoto, né? Então, isso é uma coisa importante que é solicitado aí na documentação básica. Existem, além da possibilidade de se trabalhar como pessoa física, né, como uma pessoa autônoma na área da podologia, existe também a possibilidade de se trabalhar de uma forma empresarial, como pessoa jurídica. Então você tem algumas condições, algumas situações onde como isso vai fazer. Quem vai trabalhar com pessoa jurídica, via de regra, tem que abrir uma empresa para se ter o chamado CNPJ, né? E o CNPJ você pode fazer através de uma sociedade empresarial limitada, como vocês podem ver aqui nessa foto, ou então você pode trabalhar como empresário individual. O grande problema é que não existe um código de microempresário individual para podologia, até porque, infelizmente, até hoje, a profissão de podologia ainda não é regulamentada pelo nosso Congresso Nacional. Então não existe um código, não pode existir um código oficial para uma profissão que até agora, infelizmente, ainda não está regulamentada corretamente. Muitas pessoas acham que nessa situação você está já pronto, você já fez tudo, né? E está tudo em ordem. Então você já deu entrada na sua documentação, perfeito. Só que o que acontece? O seu serviço vai ser inspecionado. E quando ele for inspecionado pela equipe de fiscalização da vigilância sanitária, ele vai estar adequado junto à regulação sanitária. E aí é que começam os problemas, porque muitas vezes você, às vezes, dá entrada, às vezes o seu contador dá entrada, enfim, né? E não se tem as informações corretas de como se adequar. E aí você vai acabar tendo problema. Você está, como a gente colocou nessa imagem, você está chamando a raposa para tomar conta do seu galinheiro. E muitas vezes você pode ter problemas com isso. É sempre bom lembrar que os órgãos de fiscalização sanitária, eles não são órgãos de consultoria, eles são órgãos de fiscalização. Eles colocam as normas e as leis sanitárias à disposição via internet, mas você que vai ter que pegar essas legislações, ler, estudar e fazer as suas adequações. Isso é um processo que muitas vezes se torna muito complicado, porque essa apresentação, por exemplo, ela envolve mais ou menos 12 normas sanitárias e, portanto, tudo que está sendo falado aqui não é opinião aqui do palestrante, né? É o que fala a legislação sanitária, é o que falam as exigências. É bom entender que a regulação e vigilância sanitária é um conjunto de normas e legislações de caráter compulsório e obrigatório que regulam a instalação e o funcionamento dos serviços, o uso dos produtos, de medicamentos, equipamentos e que se desenvolve através de uma metodologia de avaliação própria e específica, com o objetivo maior de prevenir riscos à saúde. Então, essa metodologia significa fazer uma inspeção in loco. A equipe de fiscalização vai ao local e vai verificar se ele efetivamente atende às exigências sanitárias. Lembrando sempre que a base principal da regulação sanitária é a biossegurança. É importante lembrar que dois conceitos que têm muito a ver com as normas sanitárias, né? O primeiro é o risco. O risco, ele pode ser entendido como a probabilidade da ocorrência de um evento desfavorável. Já a expectativa é a probabilidade de efeito de uma ocorrência favorável, né? Então, às vezes a gente ouve aí, a pessoa está com risco de vida. Não, não é risco de vida, é risco de morte, porque a vida é uma coisa boa, né? Então a gente tem que estar atento ao que se ouve também por aí, tá? Bom, entrando como a base da legislação é a questão da biossegurança, é importante a gente lembrar que a biossegurança conceitualmente deve ser entendida como uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações sistemáticas e deliberadas destinadas a prevenir e controlar
reduzindo ou eliminando riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana e o meio ambiente. Especificamente na podologia, a gente analisando as práticas da podologia, se observa falhas recorrentes em questões de biossegurança, entre as quais a gente pode destacar a falta de fracionamento no uso de produtos, a realização de procedimentos em locais não adequados, como o salão de beleza, por exemplo, e o uso de adornos durante a realização de procedimentos. Existem riscos reais de transmissão de doenças e agravos à saúde se alguns cuidados básicos não forem observados. Aqui, por exemplo, vocês podem ver nessa imagem, essa primeira imagem aqui à esquerda, é uma condição onde a pessoa sofreu uma amputação de dedos do seu pé, e aqui um carrinho de esmalte, ou seja, a pessoa está muitas vezes, parece que está em boas condições ainda, quer dizer, ela está num local que não é um local adequado para se fazer algum tipo de procedimento em uma pessoa com essas condições. Tanto a pessoa pode adquirir alguma doença, como ela pode transmitir alguma doença, né? Então é importante que se faça, não é proibido que se faça, desenvolva podologia dentro do estabelecimento de beleza, mas é importante que se tenha limites, né, de atuação. Nesse caso, por exemplo, como essa figura desse pé, deve ser tratado numa clínica, efetivamente, um serviço ligado mais à área médica, para que você tenha uma segurança maior, tanto para este paciente como para os outros em geral, tá? Bem, aqui nessa figura do meio nós temos o uso de produtos diretamente do frasco original sem o fracionamento. Vocês podem perceber aqui que a pessoa está passando esse líquido, né, diretamente no pé, como essa figura aqui da direita, quer dizer, dentro do frasco a pessoa já está passando. O que acontece? Encostando o bico desse frasco na pele da pessoa, você está automaticamente contaminando todo o conteúdo que está ainda nesse frasco. Então isso é perigoso. Se a pessoa estiver com uma micose, estiver com algum outro tipo de podopatia, você pode transmitir, né, você pode contaminar esse frasco. Então é sempre importante que se faça o fracionamento, ou seja, que você retire uma pequena quantidade daquilo que você vai utilizar, colocar isso num pote DAPEN ou numa placa de vidro, enfim, num outro tipo de recipiente, para que você não tenha o problema de ficar contaminando o teu frasco original. Aqui a gente percebe nessa figura aqui da esquerda a colocação de uso, né, de luva com adorno, por exemplo, aqui o relógio, né, isso não é indicado, o relógio acaba se transformando aí numa fonte de contaminação. É importante que se tenha consciência que não se deve usar adornos durante o tratamento, né? Então aqui é um outro exemplo. E esse outro exemplo aqui da direita, vocês percebem que mesmo sendo uma atividade de pequeno risco, onde você está fazendo uma adequação aqui com o uso de silicone, né? Vocês percebam aqui no fundo as péssimas condições de organização do local, né? Então aqui você percebe que você tem caixas diretamente colocadas no chão, sacolas plásticas, e isso é claro que não deve ser feito, porque fere frontalmente os regulamentos de vigilância sanitária. Uma caixa dessa no chão, ela vai eventualmente ter o risco de contaminar o conteúdo dessa caixa, e lógico que o chão também não vai poder ser limpo corretamente, porque você tem uma série de objetos aí que não pode. Então nenhum produto de saúde, nenhum equipamento de saúde pode ficar diretamente no chão. Existem pallets, existem estrados que devem ser utilizados para evitar condições como essa que nós estamos vendo aí na foto. Outro tipo de problema é o uso de adorno. Você percebe que essa profissional aqui, ela está com uma série de pulseiras, né? Anel debaixo da luva, tudo isso são fatores de contaminação, né? Você pode, a partir do momento que você está desgastando isso, poeira e restos de pele, de fungos e tudo pode se alojar nesses locais. Então, tanto aqui na figura aqui da esquerda, onde a pessoa está com uma série de pulseiras, como aqui dessa da direita que está com esse brinco aqui, esse brinco que pode dar problemas de contaminação. Então,
Lembre-se, a legislação sanitária proíbe o uso de adornos para profissionais durante a realização de tratamentos, tá? Um outro problema que a gente vê aqui é a questão nessa figura aqui da parte esquerda, uma lixeira identificada como lixo infectante, mas a gente prestando um pouco atenção vê o quê? Vê que está com o saco de plástico preto, né? E a gente vai ver para frente que quando você fala de lixo infectante, o saco de plástico deve ser o tipo branco, né? Então isso é um erro de desconhecimento, de falta de informação que o profissional acaba cometendo e pode resultar em algum problema na hora de uma inspeção sanitária, ok? Outra coisa, vocês vejam aqui nessa foto do gabinete, essa foto aqui da direita, que o profissional, apesar de estar com o seu estabelecimento relativamente arrumado, ele coloca aqui a caixa do coletor de pérfuro cortante, vocês podem ver aqui, diretamente no chão. E isso não pode, gente, não pode deixar no chão. Como eu falei na outra foto, nada pode ser colocado, deixado no chão. Você tem que fazer a coisa corretamente, tá certo? Bom, nós temos uma condição aí em relação ao cenário atual da biossegurança. Cada vez mais os gestores e os profissionais de serviço de podologia, eles vêm se conscientizando da importância da incorporação de tecnologias apropriadas para o controle de infecção e biossegurança, promovendo recursos para a melhoria da assistência e promovendo a educação permanente das equipes e aperfeiçoamento das suas condições de trabalho. Isso é muito importante, essa área do atendimento em saúde é uma área muito dinâmica que remete ao profissional à necessidade de estar sempre fazendo algum tipo de aperfeiçoamento. Então, gente, a gente tem que realmente refletir, porque as inovações tecnológicas produzidas pela inteligência humana, embora signifiquem avanços, elas podem também gerar riscos à saúde quando não monitoradas de maneira adequada. Por isso, a qualidade do atendimento à população está intrinsecamente relacionada à monitoração desses riscos. Os produtos que são utilizados, principalmente quando a gente fala de equipamento, né, na área da podologia, devem estar indicados para o uso em podologia. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pega aqui, por exemplo, como vocês veem nessa imagem, essa informação foi dada junto ao registro que foi feito de um determinado equipamento na Anvisa, né? Então, esse equipamento ele vem com o registro para ser: este produto deve ser utilizado por profissionais da área médica, odontológica, fisioterapêutica e estética. Ou seja, não se faz menção nenhuma no registro do produto na Anvisa que o uso de podologia ou de outras profissões. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes o profissional adquire um equipamento e durante uma inspeção sanitária, pelo fato da indicação do produto não constar podologia, a pessoa pode ter seu produto interditado pela vigilância sanitária. Não é tão raro assim como vocês podem imaginar, pessoas que nos procuram aqui com esse tipo de reclamação. Eu comprei um equipamento e aí a vigilância foi lá e falou que eu não posso usar, né? Então tem que ficar muito atento a isso, porque infelizmente existem empresas e vendedores, essa coisa toda, que literalmente empurram equipamentos para os profissionais, dizendo que pode usar, que está tudo certo, e quando você vai ver não está. Então fique atento com isso, que isso é uma questão realmente muito importante. Um outro ponto também que é muito fundamental a gente abordar numa aula como essa, que a gente está falando de assuntos regulatórios, a questão do equipamento de proteção individual, né? É fundamental que o profissional acabe usando os seus equipamentos de proteção individual como forma de se proteger da transmissão de alguma doença e evitar que o próprio profissional seja um fator de disseminação de doenças, né? Então, basicamente, a questão de luvas, touca, protetor ocular, máscara, avental, sobreluva, tudo isso é muito importante para que você tenha realmente uma condição sanitária satisfatória, tá? E aí a gente entra num ponto importante de uma questão regulatória, que você não tem como fugir disso, né? Que é a questão do quê? Da esterilização. É sempre bom lembrar que quando a gente fala dessas
áreas mais técnicas, né, é sempre importante a gente ter bem claro o conceito. Então, o que é esterilização conceitualmente falando? A esterilização é um processo de destruição de todas as formas de vida microbiana obtidas através de uma sequência de atividades que devem ser monitoradas, ok? Os estabelecimentos de podologia devem contar com aparelhos para esterilização, sendo necessário esterilizar todos os instrumentais que entram em contato com a pele, unhas e demais estruturas corpóreas, principalmente brocas e fresas. Esse fluxograma da esterilização descreve os passos que devem ser adotados para que você consiga efetivamente fazer a esterilização. Então nós temos a questão da descontaminação, da lavagem, secagem, fazer a desinfecção química para aqueles artigos que não vão ser esterilizados e depois embalar, né? E depois acondicionar. Se o artigo precisar de esterilização, ele vai ser embalado antes e esterilizado através do uso do equipamento de esterilização e acondicionado corretamente, ok? Uma pergunta que sempre aparece durante esses nossos tipos de aula é a questão do quê? Do uso da estufa ou do autoclave. A estufa, como aqui a gente está mostrando nessa imagem, ela equivaleria ao uso de uma máquina de escrever. Eu pergunto para vocês, quem que usa a máquina de escrever hoje em dia? Né? Ao mesmo tempo, nós temos o autoclave que se compararia a um computador ou um notebook. Então é o seguinte, não é tecnicamente, em nível nacional, não é proibido se utilizar estufa. Tá? Vamos deixar isso bem claro. O problema é que a estufa não é um método confiável para se fazer esterilização. Por quê? Porque podem existir variações de temperatura dentro da estufa e a estufa, o processo pode ser interrompido a qualquer momento porque essa porta pode ser aberta, né? Então as autoridades sanitárias sempre recomendam que se use o autoclave porque o autoclave é um processo seguro e monitorável, tá? Bem, visto já algumas questões básicas, nós vamos falar de uma coisa importante, que são as áreas obrigatórias, né? Então, nós temos como áreas obrigatórias para o serviço de podologia, a área de espera, a área de atendimento propriamente dito, a sala ou a área de esterilização, o depósito de material de limpeza e as instalações sanitárias. Quer dizer, essas áreas compõem o que seria o serviço de podologia. Na sala de espera, não existe especificação sanitária de revestimento. Deve-se respeitar a proporção de 1,2 metros quadrados para o cliente que vai ficar lá esperando ser atendido. Então, como a gente pode ver aqui, algumas imagens de salas de espera, né? Vocês percebem que não tem nenhum tipo de especificação. Inclusive eu chamo a atenção aqui nessa foto aqui à direita, né, onde existe um vaso, né, e às vezes as pessoas perguntam, mas pode ter vaso na sala de espera? Na sala de espera pode, a sala de espera é um local que não vai ter nenhum tipo de atendimento, então você pode ter. Agora nas outras áreas é claro que tem especificações de revestimento, essa coisa toda, tá? É importante, e aí vale para a área de espera, né, que você tenha o dispensador de álcool em gel. É uma forma que as pessoas têm de higienizar corretamente as mãos, evitando dessa forma a transmissão de doenças. Então, pode-se usar esses dispensadores de álcool em gel, como aqui na esquerda, esse que fica fixo na parede, ou esse daqui da direita, onde é o frasco portátil, né, que pode ser retirado de um local para outro. Tanto faz, o importante é que tenha o álcool em gel à disposição para fazer a higienização correta das mãos. A sala de atendimento, existe aí a questão de uma norma da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a rede C50, que fala que o tamanho ideal de um atendimento, de uma sala de atendimento de podologia, seria de 9 metros quadrados. Com alguns detalhes, como o revestimento de piso, né? O piso de material liso, resistente e impermeável, as paredes lisas, pintadas de cor clara com tinta lavável, existência de uma pia com água corrente exclusiva para lavar as mãos e o dispensador de álcool em gel. Aqui nós vemos uma imagem aí de um local de atendimento de podologia, bem montado, respeitando as exigências e as determinações sanitárias, tá?
Eu chamo a atenção aqui para que vocês vejam que esse local aqui tem duas pias, né? Vocês podem ver aqui mais à esquerda, é a pia que está incluída junto ao próprio gabinete, né? E aqui mais à direita, uma pia que foi acrescentada justamente para que faça a atenção à exigência sanitária. Aqui um outro local de atendimento. E essa pia para lavagem das mãos acaba sendo algum tipo de problema quando a pessoa não se programa antes. Infelizmente, a gente às vezes ouve, vê, assiste vídeos de alguns profissionais orientando, né, como montar o seu serviço de podologia e fala apenas de uma pia. Uma pia só vai dar problema, porque a pia que você lava as mãos não deve ser a mesma pia que você lava o instrumental. Isso é muito importante ficar claro, porque senão na hora que você está instalando o serviço, você pode colocar uma pia a mais, ninguém vai morrer por causa disso. Agora, na hora que o serviço já está todo montado e aí você é obrigado a colocar mais uma pia, isso pode te dar um prejuízo grande, né? Em termos de investimento, em termos de perda de tempo também, né? Então, se programe antes, faça corretamente para que você não tenha que fazer duas vezes. A sala de esterilização deve ser sempre separada da área de atendimento. Aqui nós temos duas imagens, essa sala aqui que está na imagem à esquerda é uma sala um pouco maior, né? Mas vocês percebam que muito bem organizada. Ao mesmo tempo nós temos essa sala aqui dessa imagem direita, que você percebe que a pessoa pegou, fez uma divisória aqui, né? Vocês percebem que tem uma divisória, e aí ela colocou a outra pia e o autoclave para se fazer a esterilização. Quer dizer, está separada da área de atendimento, menorzinha, pequenininha, mas muito bem instalada, quer dizer, não tem problema nenhum, atende integralmente às exigências sanitárias. Então pensem nisso, que isso é uma coisa realmente que dá um diferencial muito grande e uma qualidade de segurança muito grande também ao estabelecimento. Se for impossível se fazer a área de esterilização separada da área de atendimento, existe um recurso de se usar um gabinete, né, que tenha duas pias. Então, uma pia fica exclusiva para a lavagem das mãos e a outra pia fica destinada à lavagem do instrumental. Tá? É importante lembrar que nunca se deve guardar artigos estéreis e produtos médicos, né, produtos de podologia, enfim, em armários que tenham sifão. O sifão, ele é considerado, né, uma área que pode dar potencialmente contaminada, porque geralmente pode dar algum tipo de vazamento e umidade, essa coisa toda. Então não se pode colocar artigos estéreis como luva, gás, essa coisa toda nesse armário com que tenha o sifão. Aqui você deve destinar ele para guarda de locais, né, de produtos de limpeza ou material de escritório. Uma outra área que muitas vezes não é corretamente adequada por falta muitas vezes de orientação, é o chamado depósito de material de limpeza, DML. Esse local é destinado para armazenamento de materiais e utensílios utilizados para limpeza. Tem que ser provido de tanque para lavagem desses materiais e utensílios. Se não houver um local para lavagens, esse será feito em locais inadequados, como pia do banheiro, sala de atendimento, copa, entre outros. Então, a exigência sanitária é que você tenha um local para você fazer a limpeza e organização dos materiais utilizados no processo de varrição e de limpeza de uma forma geral. Nessa foto aqui da esquerda você percebe um DML um pouco maior. Já nessa da direita, um DML menor, mas que plenamente atende às exigências sanitárias. Tá? Então, é importante realmente a gente saber que essa área é obrigatória e que a gente vai ter problema se tiver faltando. Pessoal, eu vou chamar agora a atenção de vocês de dois pontos muito importantes que podem realmente causar uma dor de cabeça muito grande no dia a dia de um serviço de podologia, que é a questão do prazo de validade e da legalidade dos produtos que são utilizados. Vamos prestar bastante atenção nisso, que isso daí realmente é muito importante. É a questão da validade dos produtos, tá? Então nós temos que estar sempre atentos ao prazo de validade dos produtos,
Vocês viram que recentemente aí passou na grande imprensa uma série de serviços que foram autuados, né, por conta de possuir produtos com data de validade vencida. Isso é uma questão que pode manchar de uma forma bastante severa a imagem e a credibilidade do profissional de serviço por conta de você utilizar um produto que passou da validade. Então fiquem atentos e não usem, em hipótese alguma, o uso de produtos com validade vencida. Bom, como eu falei, gente, é importante se ter muita atenção e ter a consciência que o uso de produtos sem registros é considerado crime pela nossa legislação. Tá? Então, vocês percebem, como se trata de crime, muitas vezes as ações de combate ao uso de produtos sem registros é feito em conjunto com a Polícia Federal e a Anvisa, né? Então, por favor, fiquem atentos, cuidado com o que vocês adquirem por aí para vocês não terem realmente problema, tá? Bom, uma outra questão importante aí na área regulatória é a questão do gerenciamento de resíduos, né? Os serviços de podologia devem ser cadastrados junto ao serviço de coleta diferenciada. Uma vez feito o cadastro, a gente vê que, né, esse carro especial aqui nessa imagem à esquerda, que vai retirar esses resíduos de tempos em tempos, e existe um comprovante de coleta desses resíduos, como a gente vê aqui na imagem à direita, né? Que vai comprovar que efetivamente você está cadastrado junto a um serviço especializado para retirada do resíduo, que a gente sabe que vai gerar e tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Bom, a legislação classifica, né, em basicamente 3 tipos de resíduos aí, essa questão, o que tem a ver diretamente com a podologia, né? Então, o resíduo comum, ele engloba restos de alimento, papéis em geral e orgânicos, deve ser colocado num saco preto, depois é levado para a lixeira e retirado pelo serviço de coleta urbana, como acontece na casa da gente. Agora, depois nós temos o resíduo contaminado, que aí tem a ver com gás, algodão, luva de procedimento e todos os artigos que entram em contato com pele, unhas e secreções humanas, como sangue. Eles devem ser dispensados em saco de lixo branco com a simbologia de infectante e serem mantidos em local segregado. Esse cuidado vale para restos de medicamentos e produtos. Tá? Então aqui vocês percebam, esse tipo de resíduo é colocado no saco branco com a simbologia infectante. Este saco branco é depositado num contêiner, ou como é chamado, um abrigo de resíduos, né, infectantes, e depois ele é retirado periodicamente pelo serviço contratado de recolhimento de lixo infectante. Uma coisa muito importante são os artigos pérfuro-cortantes, que são bastante utilizados na podologia, né? Então, o resíduo pérfuro-cortante, ele é aquele que, pela sua estrutura, pela sua anatomia, ele pode ocasionar algum tipo de ferimento, né? Então, aqui nós temos o correto, é sempre que se utilizar o pérfuro cortante, ele deva ser depositado, né, no coletor de pérfuro cortante, que é essa caixinha amarela que muitas das pessoas chamam pelo nome comercial, né, que ela tem, mas o nome técnico correto é coletor de pérfuro cortante, é a caixa amarela que você deve colocar. Então, só para que vocês entendam corretamente, o gerenciamento de resíduos, o resumo do gerenciamento de resíduos num serviço de podologia é: no local de atendimento, né, você tem que ter uma lixeira identificada como resíduo biológico provida de saco branco, uma lixeira identificada como resíduo comum provida com saco preto e o coletor de pérfuro cortante. Tá? Faço a ressalva, né, de que esse coletor de pérfuro cortante, ele existe em vários suportes, ele deve ser fixado na parede, né, e nunca deixado em cima da pia ou diretamente no chão. Uma outra coisa bastante importante é a questão de entender que essa caixa amarela, o coletor de pérfuro cortante, ele deve ser colocado dentro do saco branco ao ser dispensado. Muitas pessoas, muitas vezes, deixam a caixa sem nenhum tipo de proteção, o que está errado frente à legislação sanitária, ok? Bem, o serviço estando adequado a todas essas exigências que nós nos referimos aqui
nessa apresentação, ele está apto a ter o certificado de conformidade sanitária que é emitido pelo Embravisa, né? Esse certificado é uma poderosa ferramenta de marketing, pois todo cliente gosta de sentir qualidade e segurança, né? E distingue para a clientela aquele que está correto daquele que está ilegal. Isso é uma coisa bastante importante. Aqui nós temos o exemplo de um certificado que foi emitido para um serviço de podologia, e isso daí, claro, que acaba tendo um impacto bastante grande, né, na respeitabilidade que o serviço e o profissional passam para a sua clientela, né? Bem, para a gente encerrar essa nossa conversa aqui, afinal de contas a gente sempre luta contra o relógio, né? É importante a gente falar um pouco do Podoprof. Atualmente existem 500 profissionais distribuídos por vários estados do Brasil que estão vinculados, credenciados pelo Podoprof, ou seja, eles têm acesso periódico a informações e ações de divulgação da podologia, seja para a população em geral, seja para outros profissionais de saúde. Então é importante, quem tiver interesse pode depois nos procurar pelo WhatsApp, pelo telefone, enfim, nós temos várias formas, aí nós vamos passar depois os nossos contatos, mas seria importante porque é uma forma de você se diferenciar, né, no mercado, e a gente sabe que o mercado hoje em dia está cada vez mais competitivo. Cada vez mais existem profissionais que se formam a cada semestre, né? E isso é claro que vai ocasionar a necessidade de você ter um diferencial para que você tenha uma clientela razoável, e com isso você consiga ter o seu ganho em decorrência do seu trabalho de uma forma efetiva, né? Então, é um processo, é um programa que vale a pena se aprofundar um pouco mais, porque ele traz uma série de vantagens profissional. Bem, uma coisa que é muito importante é a gente lembrar que atuar na podologia sem você ter documentação sanitária é uma roleta russa. É uma questão de tempo para que você tenha realmente algum problema, e geralmente esses problemas podem representar uma grande perda de credibilidade que você tem frente à sua clientela, frente à sua comunidade, tá? É como você andar com carro sem documento. Você pode andar com carro sem documento? Até pode, até o dia que a fiscalização de trânsito te parar. Na hora que a fiscalização de trânsito te parar, o que eles vão fazer? Eles vão pegar e vão guinchar o seu carro. Da mesma forma que se você estiver atuando na vigilância sanitária, na podologia, e a vigilância sanitária, como inspeção, vê que você não tem documentação, você vai ter seu estabelecimento interditado, né? Então é realmente uma questão que deve ser evitada. A gente deve sempre ser proativo, né? Fazer a coisa antes que aconteça o problema. Então, isso que é a mensagem que eu quero deixar para vocês, junto com um alerta que a gente faz com os que são chamados os falsos consultores e aventureiros, né? Tem muita gente que não tem formação nenhuma na área de vigilância sanitária, são pessoas muitas vezes consultores de marketing, contador e outros profissionais que têm o seu conhecimento, mas não conhecimento na área de vigilância sanitária. E aí começam a fazer aquilo que nós já nos referimos, ou seja, a pessoa dá entrada na documentação e acha que está tudo certo. E quando você vai ver, você não tem a adequação correta às normas sanitárias. Ou seja, você chama a fiscalização para ir no seu estabelecimento, e quando a fiscalização chega lá, você está com as coisas inadequadas, né? Então, assim, é bom deixar isso claro, porque a gente já teve a oportunidade de ouvir, às vezes até comentários de algumas pessoas, que, não, essa história de consultoria, enganação, eles só querem saber de dinheiro. Não é bem assim não, tá, gente? Infelizmente, a informação muitas vezes não é correta, e a pessoa precisa realmente contar com alguém especializado para se fazer uma correta adequação de um serviço, né? Então é uma questão realmente que a gente se dedica a isso, em consideração aos profissionais de podologia e no sentido realmente de melhorar a qualidade sanitária dos serviços aqui do Brasil, tá? Bom, aqui agora nós temos como os nossos telefones, os nossos contatos. Vocês fiquem à vontade em entrar em contato quando vocês sentirem algum tipo de necessidade de alguma informação, tá bem? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula.
nós estamos à disposição, vocês já têm aí os nossos endereços, as nossas formas de contato. Qualquer coisa, contem com a gente, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima vez.